Olá e bem-vindos a mais uma Casa Conceitos, o programa para quem gosta de fazer algo novo todo dia e aprender algo diferente. E hoje, no programa de hoje, eu vou estar ensinando a vocês como fazer uma prateleira utilizando apenas algumas madeiras e corda. Então vai ser uma prateleira de corda bem interessante, um objeto de decoração, além de praticidade também para você estar colocando seus objetos e decorando a sua casa com ele. Estamos de volta aqui com o nosso programa e eu vou estar apresentando para vocês a prateleira feita de corda e de madeira. E vamos para o que você vai precisar. Primeiramente, algumas madeiras, né, para fazer a prateleira. No caso aqui, não existe um tamanho correto, né? Tudo vai depender do que você tiver disponível aí e também vai depender do que você necessita. Às vezes você precisa de uma prateleira maior ou menor. No caso aqui no estúdio, este tamanho aqui está perfeito pra gente, né? Vamos ver o que a gente tem aqui. No caso, são madeiras de 60 por 20 centímetros. E eu vou estar querendo fazer uma prateleira com 3 suportes, na verdade. Então, para isso, eu vou precisar também de 4 pedaços de corda. Eu já preparei essas cordas aqui antes e cortei elas, as 4 têm que estar do mesmo tamanho. E qual é o tamanho correto, ideal para essa corda? Tudo isso vai depender da altura que você vai querer que essas prateleiras estejam, né? Então, um bom tamanho para se cortar, por exemplo, seria 2,5 metros cada pedaço, para que sobre um pouco na hora que você estiver realizando. Então, você vai, na verdade, achar o seu tamanho ideal através de medição. Você vai medir de cima para baixo a altura que você quer que essas 3 prateleiras fiquem, né? Então, vamos dizer aqui, olha, eu vou fazer um teste aqui no estúdio para que você possa ver, né, como se faz. Então, aqui nessa altura aqui, vamos dizer, a minha prateleira mais baixa, eu gostaria que ela ficasse nessa altura. Então tem 1,40 m. Esse é o tamanho ideal da minha corda. Eu posso cortar uns 10 centímetros a mais e deixar essa corda com 1,50 m. Então a minha primeira prateleira vai ficar aqui, a minha segunda a 20 centímetros acima dela e a terceira mais 20 centímetros. Essas 3 alturas são confortáveis o suficiente para mim estar instalando essas prateleiras onde eu quero. Bom, fazendo essa medição, essa medida, agora que eu tenho aqui as minhas madeiras, eu vou fazer os primeiros furos, né? E para isso você vai preparar uma broca que seja pouca coisa maior do que a espessura da corda que você tiver em mãos. E agora fazer uma medição. E para isso eu vou aconselhar vocês a medirem cerca de 5 centímetros afastado da madeira dos 2 lados. Então, por exemplo, eu vou fazer uma marcação aqui de 5 centímetros da borda da madeira. Essa é a minha primeira. E também 5 centímetros do lado oposto dessa marcação. Então aqui eu já tenho o meu ponto. Este daqui é o meu primeiro furo. Sucessivamente a gente vai fazer as mesmas marcações nos 4 cantos para a gente estar realizando 4 furos. Bom, e agora que a gente fez a marcação aqui, é só a gente ajustar uma broca, como eu havia mencionado, né, que seja um pouquinho maior do que a espessura da corda que você vai estar utilizando. E fazer agora os 4 furos, né? Vamos lá? Agora que eu peguei, já fiz os 4 furos na nossa primeira peça. Uma outra maneira de você marcar isso também facilmente é você colocar a peça que já está furada por cima da outra prateleira e fazer a marcação através dela mesma, com lápis. Mais prático e fácil dessa maneira. Bom, e agora que a gente já está com as nossas 3 prateleiras furadas, né? Eu vou estar passando a corda por dentro desse furo e dando um nó para que a mesma possa prender. Então é muito simples, na verdade, né? Você vai passar a primeira, você tem 4 cordas, né? Então essa daqui é a primeira que a gente cortou no tamanho.
Perfeito. Agora que a gente passou as 4 cordas, né, o nosso ponto principal é deixar elas do mesmo tamanho, para que você não esteja nenhum desbalanço, né, nada desse tipo. Então, o que eu aconselho a fazer é você medir a sua primeira aqui, e eu vou dizer que eu gostaria de passar ela mais ou menos cerca de 15 centímetros para que eu possa dar um nó. Então, com uma trena você consegue medir, né, esse espaço. Perfeito, 15 centímetros aqui na minha. E você pode dar o primeiro nó. Perfeito, eles têm uma sobra menor. E assim você vai sucessivamente fazer a mesma coisa com os outros pedaços, né? 15 centímetros. E você vai perceber que as pontas vão ficar basicamente do mesmo tamanho, né? E isso é muito importante também para o sucesso da nossa prateleira de corda. Então, mais uma vez, deixando com 15 e praticando esse nó. Bom, agora aqui a gente já tem a primeira etapa da nossa prateleira concluída, né? Que é a primeira peça com as quatro cordas, já com o seu nó de suporte. Bom, e antes de finalizar ela, eu gostaria de chamar um breve intervalo. A gente volta já já, fique por aí, hein? Voltando aqui com o nosso projeto da prateleira, utilizando cordas, né? A gente passou já essa primeira etapa e agora nós vamos fazer a conclusão dessa prateleira. Então, após passarmos as 4 cordas por debaixo da prateleira, o próximo passo agora é fazer uma medição da altura e da distância que você quer que a prateleira fique uma da outra, né? Nesse caso aqui, eu estou pensando em eu vou deixar na verdade essa prateleira com 20 centímetros de distância, que é o suficiente para mim aqui. Então eu tiro essa medida de novo, seguro aqui no 20 e vou dar o meu nó antes de colocar as prateleiras, né? Então o meu primeiro passo aqui é novamente dar esse nó e ter certeza que o nó fique na minha marcação de 20. Então vocês podem perceber, eu estou baixando ele aqui com cuidado. E aqui ele está, na minha marcação de 20 centímetros. Vou fazer a mesma coisa com as 4 cordas agora, né? É isso aí, pessoal. Eu acabei de passar aqui as cordas por elas prateleiras com os nós. Vamos ver como é que ela tá ficando, né? Eu acho que, tá vendo, para vocês terem uma ideia de como que ficou ela. E é claro, se você precisar adicionar mais prateleiras, fica a sua imaginação. E ela fica até fácil de guardar, né? E levar, se você quiser levar de presente para alguém também. Ela é bem interessante e mais uma vez, obrigado você por acompanhar o nosso programa. E se você perdeu qualquer parte desse programa, não se preocupe, é só você visitar a gente no www.conceitos.arc.br e lá vai ter um passo a passo de como fazer essa prateleira com cordas, tá certo? A gente vai para um breve intervalo agora, mas logo depois eu estou aqui de volta no estúdio com a arquiteta Vivian Trielli para apresentar um projeto super legal. E também tem a Azéia, que vai tirar uma dúvida da população também. Então não saia daí, a gente volta já já.